Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Agro na Veia. É o podcast oficial da Agroforte. Eu sou a Enica Santos, diretora executiva. E hoje estamos com um convidado muito especial, Gleidson Santos, o nosso controller. Seja muito bem-vindo, Gleidson. Muito obrigado, né, pela participação. É um prazer muito grande para mim, essa nova experiência. Então, assim, vai ser um ótimo papo, né? Então, uma interação muito boa. Com E certeza. estamos aí. Isso, a ideia do nosso podcast é trazer pessoas que possam contribuir com o nosso dia a dia, trazer ideias, projetos, para que a gente possa criar uma conexão com os nossos clientes internos, quanto os nossos clientes externos também. E hoje trouxemos o Gleidson para falar sobre gestão de processos. Um tema muito importante, inclusive no agronegócio, para as nossas empresas, nossos clientes. Mas primeiro, Gleidson, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Gleidson pai, o Gleidson filho e o Gleidson profissional. Então, é até interessante, né? Eu venho da cidade de Unai, nascido, né, criado, residente lá em Unai mesmo. Meu pai é um caminhoneiro, minha mãe é uma dona de casa. Então, assim, sempre o processo, eu acho que sempre teve na veia, né? Teve Uhum, no meu dia a dia, desde criança, pelas coisas, ver meu pai como caminhoneiro, como que era o dia a dia. uhum. Nós somos 7 irmãos, né? Eu sou o mais velho. Então, querendo ou não, a gente serve de exemplo também para os irmãos, não só para os meus filhos também, né? Então, assim, foi criado, tenho 35 anos, né? Estudei numa escola pública até o terceiro ano, sempre numa escola só. É muito interessante de destacar isso, porque a gente tem muita cultura, às vezes, de passar de escola em escola. Então, Ah, eu assim, mesmo fui tipo cigano. Todas as vezes que eu tava ali criando um vínculo, meu pai e minha mãe mudava. e eu já não, já praticamente fui enraizado, né? Então, do pré que a gente falava naquela época, Uhum. né? Aquela época, assim, não é uma coisa tão longe, que eu sou um cara novo. Ah, Então, aham. assim, comecei o pré e até o terceiro ano na mesma escola. Certo. Estudei todos os turnos, né? De manhã, de tarde, à noite. Uhum. E depois fiquei um ano parado. Fiz a formação do ensino médio. Depois eu comecei a olhar alguns cursos. Não sabia o que queria, né? Então, assim, a ideia, um dia, eu jogava muita bola, gostava de muito. Não é que eu era nossa, um ótimo jogador, mas jogava muito futebol ali. E tinha um amigo que me incentivou a fazer o curso de Ciências Contábeis. Até então eu não sabia o que que era Ciências Contábeis, o que que estaria de resultado. Então, naquele Mas momento eu não tinha nada em vista, né? conta pra gente, Gleidson, você amou ciências contábeis desde o primeiro dia, porque eu acho inacreditável. É uma pergunta que todo mundo faz. Com Ah, mas só tem certeza. matemática. Ah, mas só tem números. E eu era bom em matemática, sou bom em algumas contas de matemática, mas não é só matemática. Uhum. Então, ali, quando a gente começou a ingressar no curso de Ciências Contábeis, eu comecei a ter uma visão ampla do que eram as Ciências Contábeis. Uhum. Então, assim, foi um amor à primeira vista? Não, foi Ah, um empurrão à primeira vista, né? Então, foi num bate-papo, a gente saindo no futebol, um amigo incentivou muito a fazer isso. Não, vamos fazer ciências contábeis, eu estou fazendo, já estou no meu segundo período, vai, Gleice. E eu falo assim, mas eu não tenho condição de fazer, né? Meu pai não tinha, naquela época a gente não tinha uhum. situação para fazer isso. Uhum. Tava começando o FIES, então assim, eu não tinha por uma saída. Ele falou, Gleice, vou te dar um conselho. Faça um semestre, depois você vai lá e divide o restante semestre, e daí vai fazendo. No final você vai se encaixando. E eu pensando, mas como que eu vou fazer? Eu ganhava só um salário mínimo na época, né? Então, se a faculdade chegava a quase isso. E o É, salário mínimo na época era quanto, você lembra? Era 525 mais ou menos ali, Uhum. então era bem baixo mesmo. Então, Uhum. e como que eu vou fazer isso? Uma mensalidade de R$ 415, então sobraria mais ou menos R$ 100 ali para minhas outras despesas, né? Uhum. Mas eu resolvi encarar. Resolvi Uhum. encarar. É uma coisa que ao longo do tempo eu me apaixonei pelo que eu sou apaixonado pelo que eu faço. E venho cada vez se especializando mais, né? Então, nessa carreira aí, formei em 2011. Em 2012 e 2013 eu fiz uma pós-graduação, MBA em auditoria, controladoria, perícia e a docência no ensino superior. Que eu Uhum. queria também aventurar não só no negócio, mas também ensinar na sala de aula, né? Uhum. Então, assim, tive a oportunidade de começar no curso técnico,
foi 1 ano e meio no curso técnico na minha cidade, né? Que era curso técnico de ciências contábeis. Depois disso, surgiu a oportunidade de eu ir para uma faculdade. Então, próximo a Unaí, que é Paracatu, né? E eu fui para Finon, a faculdade Finon, Sim. fiquei 5 anos lá como professor, assumi uma parte de coordenação, apaixonei mais ainda. Eu acho que o dom não é só a gente aprender, mas a gente também poder ensinar o outro. Esses foram 5 anos que eu cresci muito. É o que eu posso falar e dou um conselho para todos vocês: nunca é tarde para começar. Então, foi algo interessante para mim na minha carreira, na minha vida pessoal. E por onde você passa, você deixa sua marca, né? Eu acho que é um legado que a gente deixa, né? Então, a mensagem que você tem pro pessoal é comece com o que tiver, Com com o as que tiver. condições atuais e Isso. só continue. E só continue, primeiramente, sempre falo isso, né? Fé em Deus. É uma coisa que eu sempre tive, né? Então, assim, partindo pro lado de família. Quem é o Gleides Família? Hoje eu tenho meus 2 meninos, sou casado, né? Então, assim, tenho muito a agradecer por tudo que eu tenho, pela família, pelos meus pais. Então, os ensinamentos, igual eu falo para você, a gente, é caminhoneiro, sua mãe indo lá. Muitas vezes a pessoa se atitude para ser outra coisa. Não, eu acho que quem escolhe o seu caminho é você mesmo. Eu sempre tive isso. Então, ninguém faz a cabeça de ninguém. Então, eu sempre fui conduzido pelas minhas atitudes. Errei? Todos nós erramos. Acertei. Tenho feito o meu melhor? Tenho. Cada dia eu faço o meu melhor. Certo. E hoje, quais são os desafios? Assim, você já passou por vários desafios, Sim. né? Como você disse, o desafio de conseguir pagar o seu curso. E hoje, você já chegou numa posição de controle, vendo de onde você veio, a forma que você foi construindo, você consegue enxergar que é uma posição de sucesso hoje para você, certo? Então, os desafios, eles vão mudando, né? Sim. Conforme a vida da gente vai acontecendo, eles vão mudando. Então, conta pra gente, quais são os desafios atuais que você tem como pessoa, como profissional? É muito interessante a sua pergunta, porque assim, a gente nunca deve esquecer as raízes. Hoje eu me considero um vencedor. Todos os dias eu me levanto e me considero como vencedor. Há desafios? Muito desafio. Então a gente está no meio do agronegócio, aonde tudo acontece. Então, assim, hoje nós estamos o quê? A gente está procurando gestão. E eu tenho partido muito por esse desafio. Então, o desafio maior hoje é você incentivar as pessoas a ter uma nova mudança, uma nova cabeça. Então, incentivar, motivar essas pessoas a entender como que essas estratégias vão entrar no agronegócio. Então, no nosso ramo ali é muito importante a gente ter esse discernimento. Saber realmente que a todo momento vai mudar. O mercado em si muda todos os dias. Sim. O dólar, eu sempre brinco, o dólar cai todos os dias. Hoje é tal valor, amanhã ou à tarde é outro valor. E eu sempre falo assim, a gente tem que ser um economista. Nós temos que entender como está lá e eu tento trazer isso para minha vida. Então hoje, principalmente, o que eu faço? Hoje o maior desafio é engrenar os processos às pessoas. A cultura, ela é muito complicada. Então, assim, o desafio maior atual é esse, né? Então, você concorda que hoje uma empresa é feita por uma gestão de processos e uma gestão de pessoas. Sim. Qual a melhor maneira que você considera para poder fazer essa engrenagem funcionar entre essas duas gestões, esses dois nichos? Eu acho muito importante a comunicação. É o primeiro pontapé. Então, assim, vai ter um desgaste inicial, é natural. Isso, a rejeição, é natural acontecer. Mas a comunicação é muito importante. É a gente não desistir dos nossos objetivos. É colocar isso na cabeça de cada um. É colocar essa ideia, todo mundo colher essa ideia de que nós vamos plantar uma coisa hoje, né? O produtor não faz isso, ele não planta, fica ali, semeia, aduba. Então, assim, é a mesma coisa. A gente tem que trazer essa cultura lá do campo para dentro do nosso negócio. Então, é muito importante as pessoas entender que essa sementinha que está sendo plantada, agora a gente vai colher grandes frutos lá na frente. Eu fico feliz, às vezes, de ver muita coisa acontecendo, por mais que a gente é muito ansioso, né? A gente brinca muito em relação à ansiedade. Queremos tudo agora, tem que ser agora e vamos fazer. Não é assim. Então, eu também tenho aprendido muito que é com o tempo. E pessoas é com o tempo. Então, a gente vai semear isso aí para colher lá na frente e é os grandes frutos. Então, fazer essa comunicação chegar
quem está recebendo de uma forma mais tranquila, Limpa, né? limpa. Saber escutar é muito importante, não só saber falar. Eu acho que também um dos principais pontos é você saber escutar, filtrar aquelas informações e daí levar adiante, né? Sim, você até falou um ponto muito importante hoje para nossa sociedade como um todo, que é sobre a ansiedade. Sim. Estamos vivendo numa sociedade completamente ansiosa, né? A gente sabe disso, às vezes a gente sente isso. Mas a gente, como gestor, precisa de ferramentas para poder controlar a si mesmo, Sim. tanto quanto a equipe. Como que você lida com isso? É mais uma ótima pergunta, né? Eu acho muito interessante porque é uma história breve, mas em 2015, 2014 para 2015, eu tive uma síndrome do pânico. Então, assim, hoje eu sei explicar para as pessoas o que é isso. É igual você falou, a todo momento você sente, a gente dá uma recaída, é natural, mas assim, o que é o psicológico, é a cabeça. Então, em 2014, 2015, eu passei uma barra muito complicada. Foi 16, 17. E incertezas, né? Então foi ali onde eu tive a minha esposa engravidou, meu primeiro rapazinho, Davi. Então, assim, não estava preparado naquele momento, nós não estávamos preparados, né? Então foi um impacto muito grande. Mas o que me fez mudar? Por onde eu passei. Então a trajetória da onde que eu venho é sempre bom e muito importante. A gente lembrar da onde que vem, da onde passei, as empresas que eu passei. Então é muito interessante pegar essa experiência também. Porque hoje eu sou o controle, igual você me perguntou. Hoje eu sou um vencedor. Mas para chegar até aqui, eu tive que fazer uma longa caminhada. Foi uma caminhada muito grande, né? Eu comecei lá como office boy, lembro até hoje. Tinha minha bicicletinha, então ali pegava a bicicletinha com meus papelzinhos. Na verdade, eu não comecei de fato na contabilidade. Eu comecei como office boy de uma loja, né, de sapatos. Então eu brincava muito, eu conheço muitas vezes de sapato ali, olhava e levava aquilo e ficava assim, foram 3 anos naquela vida, né, mas jamais pensando lá na frente. Sua vida fitness começou lá, então? Lá, e muito. Porque o sol de Unai, entendeu? O pessoal sabe que é de rachar. Então, é algo. É de rachar o bico. É de rachar o bico. Então, assim, foi algo muito interessante pra mim, porque a gente começou. Não, eu vou ter umas histórias muito legais. Vamos lá. Eu perdi 5. Me roubaram, né? Não perdi. Me roubaram 5 bicicletas. Então, pra mim, já começou e a minha história é muito interessante, porque a gente era office boy, né? Cidade pequena, as entregas eram de bicicleta. E eu lembro que era muito interessante, porque era uma galeria, então eu ficava no primeiro andar e eu chegava, colocava a bicicletinha, trancava ela, né? E lá da onde eu ficava vendo a bicicleta lá. Aí eu saía para organizar os sapatos, tal. Quando eu chegava, cadê a bicicleta? Alguém já tinha ido lá, já pegava a bicicleta. Então, assim... É porque ele não viu o tamanho do moço, dono da bicicleta. Naquela época eu era bem mais, assim, magrinho, né? Mas já era altão, já era altão. Então, assim... E foram 5 bicicletas embora. Mas eu tenho um fato muito interessante. Resiliência. Pessoal, nunca desista. Então, o que eu comecei a fazer, né? Então, assim, eu comecei a fazer a faculdade. A gente morava um pouco longe, daria ali uns 2, 3 quilômetros da distância da faculdade, né? Essa é uma história boa. E daí eu comprei um Monarcão. Nós tínhamos uma época do Monarcão e tal. E achava o máximo. Não, peraí que eu tô boiando. O que é Monarcão? O Monarcão é uma bicicleta sem freio. Chamamos de freio de pé. Você só roda o pezinho para trás, ela para. Ah, não é da minha época, não. Depois eu vou pesquisar. Isso, mas é interessante. Pra quem não sabe, pesquisa aí também, viu, gente? Monarcão. Então, assim, comprei um Monarcão no auge, né? Aquilo, todo mundo na cidade que são Monarcão. Lembro que o meu era vermelho, fui lá, escolhi, tal. Fui pra faculdade. Cheguei, coloquei minha bicicletinha no muro, marrei, fui pra aula, tal. E é verídico, viu, pessoal? Isso é muito, muito real. E 10h30, 11 horas que acabava a aula, né? Eu desci pra pegar minha bicicleta pra mim ir embora pra minha casa. Cadê minha bicicleta? Pobre, gente, mais uma vez. Mais uma vez, a bicicleta tinha sido embora. E eu desesperado, morava a 2, 3 km, a 11 horas, né? Então, assim, saí todo desconjuntado. E comecei a passar mal e chorando. Falei, meu pai do céu, mais uma bicicleta, porque já era a 5ª bicicleta de fato, né? Que eu tinha perdido. Mas assim, aquilo não me fez desistir,
Eu brinco, pego isso como uma brincadeira, mas é um fato que realmente não me fez desistir. E eu fiquei ali 2 meses. Olha o que eu fazia. Eu trabalhava perto da escola, né? Saía às 5 horas. De frente tinha um convento, isso é muito real. Então ali, o que eu fazia? Para não ir em casa, que não dava tempo, começava às 7 horas, eu saía do escritório, ia pro convento, ficava ali até 6h30, dali eu descia para a faculdade, e da faculdade eu ia embora. Então eu ia embora a pé, às vezes algum colega me dava uma carona, mas sempre a pé. E fazia o quê? Ô, meu pai, pensando, mas por quê? É onde a gente começa a errar. Então, assim, se você hoje eu entendo que tudo tem um sentido. Foi um amadurecimento muito grande para mim ter passado por aquilo. Porque logo ali, naquela tempestade, veio o quê? Veio a minha abundância. O que eu colhi? Os meus colegas vendo aquele sacrifício, isso é muito interessante. Muita gente que vai ver esse podcast vai entender o que eu tô falando. Presenciou isso, passou isso na minha vida lá em Unai, né? Então, eles juntaram todo mundo e compraram um novo Monarcão pro Gleito. Nossa! Mandaram entregar lá no meu serviço. Você já agradeceu aos seus colegas? Muitas vezes. Eu sou grato todos os dias a eles. É muito interessante. Para você ver o que você realmente colhe, né? Então, assim, a sua passagem, o que você deixa nas pessoas. E eu cheguei para tomar café e no escritório e tal. Falei, Gleides, mandaram entregar um café da manhã para você lá na cozinha. Eu, hã? Nunca recebi nada de ninguém, como assim? Aí ele já começou a perguntar, é fitness? Tem açúcar? Tem açúcar, não tem? Então, fui lá. Cheguei lá, quando eu vejo o Monarcão com a carta escrita, um laço bem grande. Cheguei na escola, todo mundo já bateu palmo para mim e eu muito emocionado. Agradeci a todos. Eu tenho um carinho muito grande, não é por isso, mas é um respeito que a gente teve ali, um laço. Eu sempre falo que aquela faculdade ali, aqueles alunos, a gente sempre brinca, né? Deixa alguma marca. E todas as vezes que eu vejo cada um deles, eu lembro do que foi passado para mim. Qual que foi a mensagem, né? O tanto que, às vezes, a imagem se torna importante para as outras pessoas, o respeito. Então, assim, hoje, eu só agradeço cada vez mais. E foi um laço muito grande. Dali em diante, eu fui orador da turma. Então, fui líder de sala, sempre estava ali no meio da comunicação. Nesse meio termo, me aventurei em ser um motivador, né? Eu e um grande amigo meu, Marcos, a gente fez algumas palestras na cidade, né? Então a gente fez uma parte de motivação, porque a gente entendia que a mensagem que fosse levada para quem estava assistindo, ia motivar, né? Ia trazer uma esperança, e era justamente isso, Henrique. A gente contava um pouco da nossa vida, né? Tá, então, desde então, você entende que para qualquer processo funcionar, você precisa de pessoas. Sim. Qual é, assim, a característica interna de uma pessoa que você acha essencial? A gente sempre fala, lidar com pessoas é complicado, é muito difícil, e de fato, assim, é uma gestão mais complexa dentro de uma empresa. Mas vendo esses desafios que você passou e vendo que o lado bom das pessoas, o que você acha, assim, que internamente você pode puxar de alguém da sua equipe, que você aprendeu lá atrás? Que essas características internas todos nós temos, né? Mas temos algumas características em comum. Qual dessas você acha fundamental ter na sua equipe, nas pessoas da sua equipe? Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas extremamente fechadas, outras abertas. Então, é igual você falou, mas é difícil mexer com pessoas. Difícil, às vezes, é o líder identificar como é a sua equipe. Ver a característica, ver a qualificação de cada um. Então eu vou encontrar pessoas de todos os jeitos. A maneira mais correta de eu agir é uma estratégia. Então eu vou pegar uma pessoa que é mais fechada e vou fazer o quê? Eu vou determinar algumas funções que eu sei que ela vai poder executar. Certo. Além daquilo, eu vou começar a exigir mais dela. É trazer resultado. É mostrar a importância daquela pessoa no local de trabalho dela. Isso é muito importante. Certo. Então, assim, cheguei, vejo uma equipe, como que é a forma de você trazer aquela pessoa para dentro para trazer resultado? Primeira coisa, é entender o que aquela pessoa ela faz, o que ela pode fazer, né? E como que eu posso ajudar ela. Porque o que eu comecei a aprender e ver? O líder é o cara que orienta, é o cara que motiva, é ele que dá um ensinamento,
ele passa a segurança. Porque a gente vive muito um mundo inseguro, né? Então a insegurança, ela tá a todo momento. Vai dar certo? Não vai dar? Ixi, agora, chegou um novato aí, hein? Perdi minha empresa. Na gestão de pessoas, a gente chama de mundo VUCA, né? Sim. Que é um mundo volátil, é um mundo incerto, complexo, que está mudando o tempo inteiro. Então, essa sensibilidade tem que partir, de fato, do líder, Sim. do gestor, certo? Como trazer essa sensibilidade, essa conexão para sua equipe? Como que você faz para trazer? Hoje uma maneira é ingressar essas pessoas no processo. Uhum. É desenhar o processo, mostrar para aquelas pessoas que estão da equipe a importância daquele processo. Vou te dar um exemplo simples. Vamos lá. Para a gente executar uma baixa de um título, alguma coisa assim. Eu estou falando de um processo. Sim. Então tem um início, um meio e um fim. E não fazer isso automatizado. O que a gente encontra muitas vezes na empresa? A gente encontra muitas pessoas automatizadas. Só faz aquilo. Eu vou te perguntar, a gente sempre brinca, nós trabalhamos com um sistema RP, um sistema complexo. Toda vez que a gente contrata a pessoa, o que eu falo com a pessoa? Toma cuidado, é um sistema muito complexo, porque ela requer leituras. E muitas vezes o que a gente faz? A gente está tanto no automático. Eu encontro muito pessoas assim, né? Dentro da equipe você vai encontrar o que mais vai encontrar. Se você mudar ali uma página daquele do sistema, a pessoa se perde. Mas mudou tudo. Então, calma. Leia, tá lá. Ela só foi reformada. Então, assim, a todo momento a gente está passando por um processo de evolução, de melhoria. Então, assim, um simples processo que eu falei para você, ela requer que você vá na sua equipe e mostre para ela como que está sendo feito. Qual que é o processo que tem que ser feito. E principalmente, que eu acho assim, não é só ficar nessa visão. Como eu te falei, é difícil lidar com as pessoas, mas o mais difícil é nós, líder, saber lidar com essas pessoas. É trazer essa pessoa de volta, resgatá-la para dentro da equipe. Então é muito importante você ter ter um olhar mais assim, mais carinhoso, entender as pessoas, você sabe muito bem ali nessa gestão de gestão de pessoas. A gente trata com vários tipos, né? Então, assim, o que eu faço com a minha equipe? Eu tento trazer todos para o meu lado. A gente até, interessante, nós fizemos uma palestra agora, sempre levo, nós temos uma imagem de um barquinho e cada um remando para um lado. Não, a equipe só vai funcionar se tiver todo mundo remando para o mesmo sentido. Né? Então, assim, é isso que eu tento fazer todos os dias. A gente tenta resgatar. Vai agradar a todos? Não, é natural. Então, hoje eu tenho esse amadurecimento, eu sei entender isso, e a gente sabe esperar também. Porque a cobrança, ela vinha a todo momento. Resultado. Não sou eu que cobro, hein? Mas faz parte. Eu passei a aprender também, né? Aprender com isso. Até um momento, assim, é um pouco complexo, que a gente para pensar. Na Agroforte, a gente tem uma visão de gestão humanizada, né? A gente faz questão que seja uma gestão humanizada. Só que atrás de uma gestão humanizada, a gente precisa de processo e precisa de resultados. Sim. Então, assim, conta pro pessoal como é que a gente pode linkar tudo isso sem se tornar um robô, tendo empatia e conseguindo fazer com que essa tríplice aliança aí possa rodar. Funcionar, né? Isso. Então, assim, é muito interessante, porque a gente está fazendo esse processo, nós estamos passando por esse processo interno. Para mim também é um grande desafio, a gente falando de desafio, né? Então, trazer essa engrenagem, pegar uma cultura que ela é totalmente humana ali, tem o seu tempo, pessoas mais adaptadas, né? Tá adaptada há muito tempo, então é um pouco mais complicado você mudar a cultura. Trazer esse robô, né? Essa forma de resultado para dentro é um pouco complexa, mas não é impossível. A gente fala todo dia, vai dar certo. Então, eu amanheço com esse pensamento, vai dar certo. Eu tenho aprendido muito com isso, né? A gente, internamente ali, entre os bastidores, a gente brinca muito em relação à leitura. Então, assim, comecei a fazer uma leitura de um livro muito interessante, onde você começa a se identificar. Pode indicar o livro, eu vou indicar, O Poder da Ação. Então, do Paulo Vieira, é muito interessante, né? Eu acho, assim, válido. Para mim, está sendo muito válido. Eu tenho aprendido muito com esse livro. Tô ali já chegando no finalzinho dele, falta máximo agora 10 páginas para encerrar. Hoje eu encerro o livro já. Eu tirei muita coisa boa. Para mim, Gleidson, né? Eu falando agora não só dos meus processos e do dia a dia, mas para mim, Gleidson. O que é aquilo lá? E falo muito de gratidão.
Primeiramente, as palavras têm poder. Então, o que eu tenho feito ultimamente? Sempre o pensamento positivo. É complicado trazer? Não, não é complicado. Nós vamos conseguir. Ah, Gleice, mas você introduzir essa forma de resultado dentro da empresa, onde todo mundo vem ali daquela cultura humanizada, tem jeito? Tem jeito. De que forma? É trabalhando as pessoas. É mostrando que resultado. A gente não está falando de pessoas. Sim. Nós vamos continuar vendo a pessoa do mesmo jeito, é o que vocês estão fazendo. Vai continuar olhando para o lado da pessoa, naturalmente. A pessoa, Gleice, vai existir normal. Como é lá fora? É uma vida. Então, assim, lá dentro, hoje a gente está começando a fazer uma interação, que você falou. Vocês têm a parte humana e eu venho com o lado do projeto, que são os processos. E a gente vai fazer isso no dia a dia. É mostrando para a equipe que dá resultado, que dá bons frutos. A gente colhe muito. O que o processo faz? Nada mais que organiza. A organização. Isso. Então, o que a gente encontra muito, Ênica? Não só na Agroforte, mas em todos os que a gente passa. A gente encontra muitas pessoas perdidas porque faz tudo ao mesmo tempo. Sim. Essa é uma sobrecarga de trabalho. Então, o meu trabalho como controle é o quê? É justamente fazer isso. Peraí, vamos pegar a Ênica aqui, vamos desmembrar o que ela faz, vamos melhorar. Por favor, gente, por favor, socorro. Vamos melhorar o que a Ênica faz e trazer um resultado melhor. O que a gente pode buscar de sistema? Nós estamos fazendo muito hoje dentro lá. A gente está trazendo tecnologia para dentro. Vamos usar a tecnologia para o melhor. Então, isso que está sendo feito aqui, pessoal, é uma forma de um recado para todos. É uma forma que a gente está fazendo que dá resultado. É uma palavrinha controller. O que é isso? Eu cheguei em alguns departamentos. É o chatão. As pessoas falam assim, mas o que é essa função? Falo para você que eu descobri ela tem mais ou menos uns 2 anos. Né? Então, com 2 anos atrás que eu descobri e me apaixonei por isso. A gente fala muito de finanças, resultados. Hoje, até no agronegócio, você tem que saber o resultado. Eu não posso simplesmente fazer um plantio de qualquer jeito, tem a medida certa, eu não posso bater um veneno de qualquer jeito. Tem que haver precisão. Tem que haver precisão. Então, assim, as nossas máquinas hoje, o que elas fazem? Elas já vêm com precisão. Tecnologia avançada. Então, ela vem com a tecnologia de quê? Mostrando justamente os bons resultados. Certo. E eu entendi que o meu controle é um bom resultado. É um bom resultado para a empresa, um bom resultado para mim, para os colaboradores. Então, isso é muito importante. Trazer isso para o dia a dia de todos. O controle é o dedo duro. É o cara que chegou para fazer a evolução. Aquele cara lá é chato. Chatão. Meu Deus do céu. Olha lá, tira relatório, tá passando pro dono lá. Acabou de passar o relatório pro dono lá. Dedo duro. Olha lá. Chegou o dono e já vai passar todas as informações. Essa é a visão de muitas pessoas que estão por trás. Mas vamos lá, vamos enxergar o que é a realidade? Será que realmente é para isso? Não, pessoal. O resultado é iminente. O quê? Você vai chegar a resultados, você vai mostrar para a equipe que o chatão, ele só tá ali para trazer melhoria para todos. A transparência traz resultado para todo mundo, né? A transparência é muito importante para que todos possam enxergar a empresa como um todo, né? E fazer com que essa engrenagem funcione e a gente alcance o resultado. Sim. Certo? Então, assim, a gente vê isso no dia a dia. Eu estou até fazendo agora uma formação de controle. Olha para você, tem que me apaixonar com a função. Estou me achando o máximo. Comecei a fazer uma gestão de controle, né? Que é uma formação de controle. E é muito interessante, Ênica, que além disso, a gente vira um economista nato. Porque ali você começa a entender resultados de um simples PIB, né? Que muitas pessoas às vezes não sabem qual que é o significado daquilo. Traz ali, o governo traz alguns números e a população, às vezes por falta de entendimento, mesmo não tem a curiosidade. Eu falo assim, vamos despertar a curiosidade, vamos tentar entender o que é aquilo. A gente brincou lá atrás agora, o que é um monarcão? Mas vamos saber o que é um monarcão? Certo. Então, assim, o que eu vejo hoje? Eu vejo muito isso, falta muita curiosidade das pessoas, né? Então, falta tentar entender. Então, assim, eu tive uma aula de PIB que era muito interessante. Aquele número é real, não é? Eu sou economista, como está o dólar hoje. Então, tudo isso aí é muito importante a gente estar passando. Certo. Né? Voltando aí um pouco para a parte de processo, Gleidson.
Quais são as maiores dores voltadas a esses processos que você vê hoje no agronegócio? Voltando um pouquinho mais aí para a nossa realidade, que é o agro, o que que você enxergou? Porque você veio já de outras empresas Sim. do agronegócio. Você já tem quanto tempo? Tem 13 anos, né, dentro Isso, do agronegócio. que Então, trabalha assim, com com agro. agro mesmo, né? Uhum, O que que eu tenho observado nesses 3 anos? A evolução. uhum, Então, uma evolução dos processos, uma evolução de resultado. O que que tem impactado muito lá no agronegócio? Hoje é saber realmente a lucratividade. uhum, O meu negócio, ele dá resultado? uhum, Ele é viável? Ou aonde que eu estou errando? uhum. Então, eu tenho identificado muito isso ao longo por onde tem passado, que as empresas evoluíram muito, né? Evoluiu Uhum. muito nesse sentido, de entender o que realmente é o seu negócio, né? Isso, a gente vem de uma realidade que o agro não estava tão estruturado com Uhum. processos, né? A gente sente isso. A nossa empresa está no mercado aí há 15 anos, então a gente passou por essa transferência de realidade, né? Então a gente vivia como dava, Isso. né? Tocava a empresa, claro, de forma responsável, mas a gente não tinha processos. Então, a gente vê essa mudança de realidade. Qual que era o cenário antes? Qual é o cenário atual no agronegócio voltado aos processos? E qual o resultado que você vê que essa estruturação está trazendo para as empresas como um todo? É igual você falou, né? A gente passou aí 3 anos fora da curva, né? Então, assim, o agronegócio bombando, todo mundo vendendo, lucro lá em cima e Todo mundo tal, achando que a gente estava ficando todo rico. rico e desesperado, e vamos gastar. Então, esse é o momento de preocupação. Aham. Porque quem teve esse pensamento lá atrás, gente, hoje ele está colhendo não uns bons resultados. Uhum. Por quê? O mercado ele deu uma variação, ele deu uma baixada. A gente, na verdade, a gente brinca que voltou um pouco à normalidade, né? Isso. Então, assim, aí eu te pergunto o seguinte, né? Todo mundo pergunta para todo mundo ali. E aí, como que tá o mercado hoje? Peraí, eu tô preparado para essa onda que deu essa baixa? Eu vivi 3 anos ali, né, no auge, vendendo máquina, na verdade faltando, né? A gente sempre brinca, né? Mas não Brigava tem- nos tapa por por máquina. máquina. E é assim, chegou hoje, quem é o primeiro, dou-lhe uma, quem paga mais, virava praticamente um leilão, né? Aham. Então era um leilão. E hoje não, hoje o que? Hoje requer justamente o que a gente vai falar agora, de processo. Aham. Quem se estruturou nesses 3 anos aí, preocupando com processos, em resultados, em fazer investimentos corretos, em economizar, hoje ele está preparado para essa estabilidade do mercado, Uhum. né? Então a gente está instável. Hoje é muito instável. O vendedor hoje ele tem que vender. Ele não vai só tirar pedidos mais não. Há 3 anos atrás ele tirou pedidos. Uhum. Hoje não. Hoje ele tem que vender. Ele tem que É ser, de fato, um consultor, né? um consultor de vendas, né? Saber do que está falando, saber do dólar todos os dias. O nosso mercado requer isso. Requer. Requer uma determinação, um estudo maior para que você entenda como está o mercado completo, para que na hora de uma negociação você esteja preparado Sim. para debater com os nossos clientes que estão super preparados, estão super antenados o tempo inteiro. E... Claro, são máquinas valiosíssimas, Sim. né? Então é muito dinheiro saindo do bolso deles, eles precisam estar conscientes mesmo. Não, e é muito interessante isso, né? Nós tivemos um cliente recente, né? Então, assim, Uhum, nós sentimos que a preocupação do cliente hoje é o negócio dele. Tá uhum, saudável? É rentável o meu uhum, negócio? Então, lá no campo, ele tá pensando assim. uhum, Então, o agronegócio hoje, o produtor rural, ele pensa a todo momento na forma de economia. De uhum. um simples combustível, né? Exatamente. Até a sua manutenção da sua máquina. A gente encara muito isso hoje. O produtor hoje ele faz uma avaliação. Eu tenho que revisar minha máquina, não tem. Tem aquela resistência que vai chegar lá na Isso. oficina. Até o meu pós-venda tem que ser vendedor, porque ele Uhum, tem que convencer a fazer as prevenções da máquina. uhum, O que é importante uma revisão? Nós temos vários kits de revisão ali que é muito interessante. Então, assim, o meu pós-venda, o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai vender aquilo para o meu produtor. uhum, E aonde o que o produtor está fazendo hoje? Ele está vendo se tem caixa ou não para aquilo. uhum, Então, muitos realmente tá vendo se pode assumir não. Então, assim, Enka, respondendo, tem que ter um caixa. Quem 3 anos trabalhou tanto, vendeu tanto, esse momento é hora de ter um caixa guardado.
Então, a mensagem que você traz pra gente é que não basta vender, né? De qualquer jeito. Precisa de um processo por trás disso para Isso. que a gente faça uma venda Saudável. saudável, para que a gente tenha uma empresa saudável, lucro saudável, Porque né? a gente, eu, na parte de controle, sempre brinco, né? Então, ali com o diretor, ali, a gente sempre debate ali. E é um dos bate pesado em relação a isso. Aham. Nós temos que vender saudável. É importante vender? É muito importante. Mas a forma que eu vou entregar essa máquina, de que maneira é a forma de lucros que a gente vai obter, também ele é mais importante para a saúde financeira da minha empresa. Uhum. Qual que é a quantidade que eu tenho? Porque, sim, por trás disso, né, que tem várias outras coisas. Vem a obrigação. Sim. Eu tenho ali meus deveres, e a gente está vendendo, tem nosso ativo, estamos o tempo todo. Mas ali por trás eu tenho todos os colaboradores, que são muitas famílias envolvidas. Então, o que eu vejo hoje dentro do agronegócio? Dentro da empresa e dentro lá do meu produtor rural, lá, o meu cliente final. Ele é muito preocupado com isso. Não só ter a produção, mas também ter uma forma de lucratividade, onde ele vai poder pagar a sua folha de pagamento. É uma folha bem pesada. Quando se trata de muitos funcionários. Então, quando você pega ali o produtor rural, ele tem inúmeras pessoas trabalhando em prol dele e de responsabilidade dele. Você imagina, vou deitar todos os dias, vou pegar você mesmo, você, seu pai ali, sentar, todo dia chegar em casa e imaginar assim, se eu não tiver dinheiro para pagar a folha, Sim. como que vai ser o dia amanhã? Lá tem 40, 50 famílias que dependem disso aqui. Então, esse é o meu pensamento. É a gente fazer um processo saudável para a gente levar resultado para todos. Não somente para a empresa, mas é a partir daí que eu consigo trazer alguns benefícios, melhorias, né? Então, a gente pode trazer isso que nós estamos fazendo, essa interação, levando essa informação a todos, não só para o agronegócio, mas é muito interessante, tá, pessoal? Todos, isso aqui é muito interessante, todos assistir. Por quê? Isso é um elo de informação. Então, ninguém sabe mais que ninguém. Mas a gente aprende muito, né? A gente vê muito isso, né? A gente brinca muito em bastidores que quando você passa a interagir, entender o que está acontecendo no mundo lá fora, você consegue trazer muitas coisas boas também. Já pegando esse gancho aí, Gleidson, para quem está começando uma empresa agora ou para quem está passando por uma crise na empresa, qual que é o conselho que você dá, assim, pensando pelo lado de processos, pelo lado de controller mesmo? Sim. O primeiro ponto doloroso é a redução de custos. Esse é onde você vai, Dá literalmente... tiro, porrada e bomba na empresa inteira. E todo mundo vai te odiar, porque o cara chegou cortando tudo. Ele quer saber de tudo, ele chegou contratando pessoas, mas nós estamos em crise e contratando. Mas justamente, nós estamos melhorando os nossos processos. Então, Ênica, qual que é a dica inicial? Pessoal, toma cuidado com os custos. Sim. As despesas desnecessárias. A gente sempre brinca. Brinca não, mas é uma forma de falar muito sério. Uma deslocada de veículo ali da empresa que você sai fora da rota é um combustível jogado fora. É uma manutenção. Quando você anda em excesso ali do seu veículo e você estoura o veículo, você está estourando a sua ferramenta de trabalho. Então, o que a gente sempre brinca hoje? A empresa, ela te dá orientação, te motiva, que é a motivação, ela te dá, e principalmente, cobra, né? A gente fala ali o OMC, né? Orienta, motiva e cobra. Então, assim, por que não cuidar das minhas coisas? Então, inicialmente, qual que é o conselho? Custos. Vamos cortar custo? Aquele cafezinho, vamos? Aquele desgaste, uma folha, um ar-condicionado ligado, esquecido lá, uma luz. Gleice, mas é por coisa muito pequena que a gente vai ter grandes resultados. A gente sempre que faz a diferença. A gente tem visto muito isso. Então ali eu pego na parte de logística, tem que bater muito. A gente bate muito em relação à compra, tem que fazer cotação. Então, assim, requer muita atenção. Eu posso comprar de qualquer jeito? O erro tá aí. É eu começar o meu negócio de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente começar alguma coisa se não planejar, né? Acho que todo mundo sabe que você, para começar qualquer coisa, planeje primeiro. Coloca no papel. Bate 1, 2, 3. Vai dar errado? Vai, às vezes é natural, né? A vida é assim, é vida de erros, acertos. Mas o conselho que eu dou primeiramente é desenhe o seu processo, desenhe o que você realmente quer para sua empresa. Desenhe isso, traga a sua equipe, faça ela comprar a ideia.
Então, assim, eu sempre vendo que vamos blindar o nosso patrimônio. O importante é nós blindar o nosso patrimônio. Eu sempre tenho que conversar com a diretoria o quê? Nós temos que blindar o que é nosso. Que é as pessoas, a empresa, é os nossos bens. E isso eu tenho que fazer blindagem deles. Então, custos. Dói e tal, mas é custo. A gente começa ali, pega muita coisa, chega muita coisa. Que a gente sempre pega de exemplo. Mas o caixa da empresa, quem tá lá fora, quando você não é transparente, o que a pessoa imagina que a empresa é? Tá todo mundo rico. Tamo rico. Não, isso aqui, uma água a mais, uma água a menos, não vai fazer diferença nenhuma para a empresa. Agora, você imagina 40 pessoas pensando a mesma coisa. Que 10, 20 reais não vai fazer diferença. Qual que é o impacto que nós vamos ter lá na frente depois? Então, é muito importante as pessoas entenderem o que está acontecendo, que uma redução de custo, ela requer o quê? Requer benefício lá na frente. Pegando um insight aí, então, para quem está iniciando uma empresa agora, a gente pode afirmar que deve haver um planejamento, Sim. um desenho de processos, mas por trás disso trabalhar uma cultura também. Uma cultura. É trazer a cultura da empresa. Você mostrar como que você quer que passe na veia mesmo, né? Então é água na veia. É uma coisa que você vai levar aquela cultura, como que é o seu dia a dia. Como que você quer os seus processos, como que a equipe vai atender a essa demanda também. É muito interessante não só eu pensar, mas na hora de executar, todo mundo entender o que está sendo feito. O que são os benefícios desse processo? Desenhe, pessoal. Eu acho assim, eu sempre falo, vamos planejar. Eu parto desse lado, sou formado nisso, trabalho com isso todos os dias e leio sobre isso todos os dias. Então, você tem que desenhar, escrever, não só do seu negócio, mas dos seus sonhos. Eu acho muito interessante quando a gente fala de sonhos. Qual que é o seu sonho de ter um carro? Eu ficava lá, eu quero ter uma caminhonete. Comece a idealizar aquilo, a sonhar, escrever, todo dia escreve. Porque aquilo se torna um objetivo. Meta. A gente fala muito sobre isso. Por isso que sempre que eu passo por uma Mercedes, aí eu já fico assim, sabe? É isso. E eu sempre falo o seguinte: parabéns para aquele cara que tá naquela Mercedes. Ele trabalhou muito. Indiferente de muitas pessoas que às vezes olham para aquilo lá e fica assim: cara é rico, hein? Não vou ter um aquilo lá nunca. Não, eu passo lá e fico grandão do lado dele ainda. Meu carrinho. Você não cabe na Mercedes, não. Só foi aquela SUV. Ou eu passo ali, coloco lado a lado, peito empinado aqui, peraí. Mas eu tô na mesma coisa. Mas assim, é o meu objetivo? Se é o meu objetivo, então vamos correr atrás. Isso. Vamos atrás dos nossos sonhos. É até algo que eu tava conversando entre família. E aí a minha família falando, Anne, que eu admiro porque você nunca desiste. Sim. Você sempre continua. Então, eu não sei nem explicar de onde vem. Eu acho que, de fato, assim, é algo que vem interno. Mas é muito importante que a gente continue. Que a gente tenha determinação. Essa determinação, essa continuação do projeto. Tá difícil, tá doendo, tô sofrendo. Vai doer mesmo. E quanto maior a dor, maior a bênção, sabe? A gente costuma falar isso. Eu sempre pego esse gancho, porque assim, muitas vezes a pessoa vê aquela pessoa forte, mas a gente passa muitos desafios. Então, se para todo mundo que tá passando aquele processo é doloroso, para quem tá implantando também é muito doloroso. Eu falo para você porque muitas vezes eu cheguei em casa, não por questão de desistir, mas pensando o que eu posso fazer para que as pessoas entenderem o recado. O que eu realmente posso fazer. E às vezes eu sento com a minha família, com a minha esposa ali, e choro. Porque qual que é a forma de chorar? Você colocar para fora o seu sentimento, mas não desistir. No outro dia eu tô lá. Sério ou não, mas eu tô lá. Vou levar meu objetivo, vou levar os princípios. É muito importante, hein? Você falou uma coisa que está internamente. Não, isso parte dos seus princípios. Isso é os princípios da Ênica. Ela não vai desistir. O Gleison também, eu não vou desistir. Eu tenho um sonho, eu vou até o final. Hoje, dentro da Água Forte, eu tenho um sonho? Tenho. Eu continuo tendo sonhos. Eu quero almejar coisas maiores. Eu quero ser referência, exemplo. Se eu sou um exemplo em casa, eu também tenho que ser exemplo onde eu trabalho. A gente erra a todo momento. Repensa. Posso fazer diferente?
Mas o mais importante é você errar e ter a consciência que pode fazer diferente. É importante a gente enfatizar que a gente fala, a gente erra, porque diariamente a gente está ali trabalhando, enfrentando desafios, Sim. mas esse erro faz parte do amadurecimento. E saber lidar com o erro é pegar a maior mensagem dele e falar, errei aqui, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Amanhã eu não erro mais nisso aqui. Não é ficar lamentando o erro, não. Não, eu errei aqui, não, beleza. Agora não erro mais. Deixa pra errar em outro lugar, meu amigo. Mas naquele ponto, vamos melhorar. Não, e é tão interessante, né? Pegando dessa última leitura do livro. E o que o Gleison às vezes tinha muito lá no passado? Remoer muito. Eu acho que o mal do ser humano às vezes é ficar remoendo demais. Ah, não deu certo, eu vou desistir, nada dá certo pra mim. São palavras. Peraí, qual que é o momento de gratidão? Certo. Em qual momento eu levantei e agradeci pela minha vida? Em qual momento eu levantei e agradeci pelo meu trabalho? Em qual momento eu tenho agradecido por tudo que eu tenho passado? Então, assim, é uma reflexão que eu faço para todos, às vezes. É um recado que eu deixo para todo mundo. Faça uma reflexão sobre a sua gratidão. Então, seja grato ao que faça. Hoje eu sou grato ao que eu faço. Hoje eu tenho amor, eu entendi o que eu faço. Eu sei qual que é o objetivo, sei onde nós podemos chegar e o que a gente pode entregar. Mas não só eu, somos nós. Eu sempre falo nosso time. Sim. Ali é um time. Ali não é só o Gleitson que cabeceia, cruza, defende. Não. É equipe. Então, é a equipe do financeiro? É a equipe do financeiro. É a equipe comercial? É a equipe comercial. É o pós-venda? É o pós-venda. Vamos juntar todo mundo? Vamos. Somos equipe. E o que a gente vê é que quando o processo está alinhado, não, é inevitável. Todo mundo trabalha junto. Trabalho. Todo mundo consegue linkar, criar uma conexão, e aí aquela engrenagem funciona realmente, né? E funciona muito bem. Porque, igual você é uma engrenagem que ela vai andar, vai ter bons frutos. Quando acontecer um erro na ponta, quando chegar lá na outra engrenagem, no outro departamento, todo mundo já vai saber como resolver. Sim. Talvez o E vai Gleitson querer resolver, e vai né? querer resolver. Então, assim, a gente parte de outra cultura. Uma cultura onde você empurra os problemas, não. Uma cultura onde a gente resolve os problemas. Exatamente. Eu acho que o mais importante é você saber resolver os problemas. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho, fulano tem. Então, assim, mas de que forma eu vou resolver isso? Qual que é a minha ação? Peraí, qual que é o meu projeto? Eu tenho desenhado isso aqui? Eu tenho um problema lá no meu comercial. Mas eu não vou julgar ele, não. Vamos ajudar ele. Vamos lá. O que peças pós-vendas, o que o financeiro pode estar vendo de fora que ele pode fazer? Nós somos um time. Nada é melhor que chegar e, peraí, vamos fazer assim que vai dar sucesso. Deu sucesso? A vitória é de todos. Teve derrota? É de todos. Eu acho que é muito importante, pessoal, eu falo assim, deixar essa mensagem também. Quando o time se vence todos. Quando se perde todos. Então, a empresa chegou a falir. Não, nós falimos. Sim. Nós erramos. Então, tá tendo lucro? Lembre-se, nós estamos dando lucro. É todos. Eu falo dos simples pessoas que limpam lá, que o dia que aquela pessoa falta, ela faz muita diferença para a empresa. Até o último cara, até chegar lá no final na diretoria. Ninguém é melhor que ninguém. A pessoa, controller, Gleitson, ele não é melhor que ninguém. Não é, a gente não tem essa soberba de achar. Pelo contrário, eu acho que tem que ter humildade em aceitar a sua posição e fazer o melhor. É até algo assim que, para que o processo que você está implantando funcione, o ego tem que ir por água abaixo. Por água abaixo. Né? Não tem como você trabalhar com ego, porque a gente sabe que no mercado, às vezes, as pessoas estão preocupadas na posição dela, o que elas vão aparentar ser. Não, tira esse ego e vamos colocar o interesse maior da empresa, e aí sim, você começa a implantar processos, e eles funcionarem, porque aí é onde entra que todo mundo quer fazer dar certo. E é nesse momento aí, que você tira o ego, que é o passo para trás, que é o passo doloroso. A gente sempre brinca, é aquela dor. Porque, mas era assim e funcionou. Não. Nós estamos fazendo diferente. Nós estamos olhando lá para frente. Então vamos dar um passo atrás, vamos recuar e vamos fazer diferente? Vamos fazer uma nova história? Um novo começo? Para que o nosso novo começo. A nossa nova história. Sim. Então é a partir desse momento aí que eu começo a escrever minha história. É quando você esquece o seu ego e parte pro lado da humildade. Eu sempre falo, é suas raízes. É lá atrás. Não é o que você acabou de falar. Muitas vezes a pessoa olha pra mim e fala, eu não desisto, por quê? Vem de cultura, vem de berço.
vem de pai. Então, o meu pai sempre foi um caminhoneiro, tem 40 anos que ele mexe, não sei como que aguenta. Também não sei não, mas porque tem dia que eu tenho que pegar a estrada Então, e eu falo, eu só queria um Jared aqui pra só. dirigir pra mim. Então, assim, meu irmão quis partir e eu sempre andei com meu pai. E ele falava assim, Gleidson não é função pra você. E eu pensava, mas não é pra mim, por que que ele faz isso então? Né? Mas era pro sustento da casa. Muitas vezes você tá fora do seu lar pra trazer um resultado. Sim. Ele não me proporcionou a melhor viagem, não me proporcionou o melhor carro, mas ele me deu uma coisa muito valiosa. Não só ele, mas como os meus pais, né? Minha mãe e meu pai. O amor, o carinho. É saber que nunca desista. E eu falo pra você, às vezes a gente podia ter desistido? Podia. Igual eu falei, a gente na minha família, fui o primeiro a formar, e a família é muito grande, né? Então, assim, nós somos 7 irmãos, eu sou o mais velho. Sempre, eu acho que a gente nasce com esse processo também, sempre tive esse negócio de processo, que a gente tem parte ser um lado mais frio às vezes. Eu falo muito isso, quem forma em contabilidade é um cara mais frio, é menos sentimento, mas não é isso. Tá interno. A gente tem um sentimento. Mas eu aprendi lá na minha base, a gente fala de base, que você nunca deve desistir dos seus sonhos, do seu objetivo. E é o que eu faço todo dia, hein? Faço todo dia, levanto, meus meninos brincam, eu tenho o meu rapazinho mais velho lá, o Davi, e o mais novo, o Isaac, ficam ali, olhando, vai viajar hoje, papai? Eu vou viajar. Aí meu mais velho fala, quando eu crescer, papai, eu quero trabalhar com você. Nossa. Então é uma forma de espelho, né? Sim. É uma forma de você trazer, levar realmente o que você é. Eu sou o Então- reflexo de um espelho, né? Então, justamente, você pega ali, você é um reflexo de espelho. O seu pai projetou quem? Hoje a Ênica. Se você é o que você é hoje, através de sua base. Seu pai. Como ele brinca, eu fui programada, né? Que eu me sinto uma máquina. Ele fala ainda que eu fui programada para isso. Isso. Mas foi programado de uma forma correta. Sim, De uma forma de humildade, de respeito, claro. de chegar sim. e não ter medo. Eu acho assim, quando você passa a ter medo da pessoa, não tenha medo do Gleison. Não, você tem que ter respeito pelas pessoas. Como eu tinha respeito pelo meu pai, pela minha mãe. E como eu tenho respeito pelos demais colegas. Eu acho que a gente trabalha muito isso, né? De ter respeito. Sim. Até no ambiente de trabalho, para se tornar saudável, você tem que ter respeito. Tem que entender que há momentos que a pessoa também não tá legal. E aí, eu tenho entendido isso? Ou só tenho cobrado? Só tenho julgado? É que eu sempre pergunto para as pessoas, peraí, você só julga ou você tem visto também como que tá o processo? É virar o dedinho, né? Aqui, ó. Tô apontando para você. Só que eu esqueço de olhar no espelho. Eu esqueço que antes de apontar você, eu tenho que estar bem. Às vezes para te ajudar, não para te derrubar. A gente sempre brinca, a palavra tem poder. Se eu amaldiçoar uma pessoa, você vai estar amaldiçoando também a vida dela e a sua vida. Então, assim, eu sempre deixo o recado a todos. Tenta entender o dia a dia. Esteja aberto a novos desafios, a novos processos. Então, assim, eu falo para todos lá dentro, a imagem, às vezes, que deixa a imagem de uma pessoa carrasca, dedo duro, mas não, mas a gente tenta passar uma imagem de organização. Porque você já é grandão, né, Glitz? Aí Grandão. fica aquela Ainda fica dedurando o povo. dedurando o povo e gera aquele mal-estar, mas não é isso. A gente trabalha em prol do resultado, porque quando você não tem um resultado, não tem algo mapeado, tem tudo para dar errado. Sim. Então eu sempre brinco, por isso que existe o Waze, o amigo que faz ali, porque Google Maps, é mapa, tá vendo aí? É um processo. criado pra pelos mim, céus. pelo céu. Então, para mim sair da minha casa, chegar aqui, eu tenho que usar uma ferramenta, Sim. que é um processo. Uhum. Então, dentro da empresa, eu tenho que ter um organograma criado, eu tenho que ter as funções definidas, eu tenho que ter isso bem encaixado com a equipe. Tem que estar todo mundo na mesma sintonia. Ótimo. Se eu tiver alguém fora ali, meu processo eu tenho tudo para não funcionar. Então, a gente viu aqui que precisamos de planejamento, pessoas e processos, Sim. né? A parte de processo é uma parte muito tensa, né? Que o pessoal sofre. Mas deixa uma mensagem, Gleidson, já partindo aqui para o final do nosso Sim. podcast. Deixa uma mensagem para o pessoal sobre a importância dos processos na empresa e sobre o resultado que ele traz, né? Desmistificando esse peso
que todo mundo acredita que tem, enfim. As pessoas acham muito que quando vai ocorrer uma consultoria, uma auditoria. Meu Deus do céu, aí fica todo mundo desnorteado e a gente passa por isso, porque gera um incômodo, você está tirando da zona de conforto, né? Então, assim, o que eu quero deixar a mensagem para todos vocês que estão nos assistindo? Faça valer a sua vida. Primeiramente, olhe para si, depois encare isso todos os dias no seu local de trabalho. É no meu agronegócio, é na minha empresa, na minha venda de loja. O que for fazer, faça bem feito. Então, assim, incorpore isso. Eu acho que aceita as ideias, aceita a mudança. É muito interessante também estar apto a essa mudança. Será que eu estou preparado para essa mudança? Eu estou perguntando para mim. Será que é um momento? Em que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar? Então, a mensagem que eu deixo é: faça diferente. Seja o seu melhor. Por mais que tem dias que vai ser ruim, se torne ele melhor. Gosta de uma música? Gosta de uma música. Vai cantar. A gente sempre brinca, viaja muito, né? Então, os nossos colegas gostam muito de escutar músicas. Então, assim... exóticas. Então, é cada música que a gente ouve, então, mas é uma forma de alegria. Sim. É você trazer aquilo pro seu dia a dia. Torna uma viagem mais saudável. Nós sempre brincamos em relação a isso. A gente acha que não, o tempo passa até mais rápido. Então, vamos trazer esse ambiente para dentro do meu trabalho, da minha vida. O processo fica mais leve, né? O processo fica mais leve. É mais aceitável. Você começa a dar importância às pessoas. Porque o que eu vejo hoje? As pessoas querem importâncias. Ela quer ser destaque. Reconhecimento. E qual que é a forma do meu controle fazer você ser reconhecido? É desenhar o processo da melhor forma possível para você executar aquilo com amor. É você saber que o dia que a Ênica não for, ela vai fazer falta. Não só pelo trabalho, mas pela pessoa da Ênica. O que ela representa para mim aqui dentro. E o processo torna o trabalho justo, né? Justo. Então ali vem as recompensas, que vem os benefícios. Eu quero um salário bom, essa é a hora de cobrar. Eu sempre falo, tem um momento certo. Eu aprendi isso. Tem um momento certo. Não é agora. Não é agora. Hoje não, aqui no podcast. Pode ser agora. Não. Nesse momento. Não estou aberta a pedidos de aumento de salário. Vou fazer, pessoal, um terminho aqui, deixar aqui já, né? Então, assim, tem um momento certo. Sim. Eu acho que esse é o momento que é a hora de você chegar e ter sua recompensa, você recolher seus frutos. Não é bom o produtor ir lá plantar e depois ir lá e colher aquela soja maravilhosa, sem perda, sem nada? Com a máquina boa, Amém. A máquina estara. Então, assim, né? Ali a pulverização perfeita, sem perder, sem desperdício. Bica-bico. Então, isso é o nosso negócio. Ótimo. Além de levar para ele, eu estou levando os benefícios também. Tem um benefício. A minha máquina tem muito benefício. Qual que é o resultado? Então é isso, pessoal. A mensagem que eu deixo é: faça bem feito. Torne o seu dia mais agradável. Sorria. Às vezes a gente vê que é difícil sorrir, mas sorria mais. Não tem que brincar a todo momento. A vida não é feita de brincadeiras. A vida é feita de decisões. Então, a empresa, a partir do momento que você está à frente, vocês, diretores, você sabe o que eu estou falando. É decisão. Uma decisão errada pode acabar com todo o seu negócio. Uma plantação, bater um veneno lá, uma quantidade de mais, você pode matar toda a sua lavoura. Então, assim, o que eu vejo? Faça bem feito. Essa é a mensagem, né? A gente está chegando ao fim, mas eu queria deixar essa mensagem mesmo, transparecer essa mensagem a todos que estão nos assistindo, levar. E, pessoal, tenha fé. Eu acho que é uma outra mensagem. Coloque mais fé no coração. Tá faltando muito isso no dia a dia. A gente vê muita tragédia, mas também tem muitos benefícios legais. Assim, mais uma curiosidade vendo ali, né? Um domingo eu levantei para assistir na emissora, no jornal, e vi aquela tragédia de grandes produtores do Rio Grande do Sul. E o que eu pensei? Poxa, perderam tudo. Mas as pessoas que estavam naquele momento dando entrevista ali, e a filha brincando no fundo, que eu sou uma pessoa observadora, vendo lá, a criança pegando aqueles cacos ali, juntando. O que eu comecei a observar? Que aquele cara, ele não desistiu do sonho dele. Ele perdeu tudo. Mas ele estava ali, com seu olho cheio d'água, falando assim: a gente vai começar de novo. Nós perdemos tudo. Foi uma tragédia.
Então, assim, você imagina se aquela pessoa passou por aquilo tão grande e eu passo por uma coisa tão pequena, às vezes quero desistir. Lá tá o exemplo. Pega isso como exemplo. É o que aconteceu lá, traz pra dentro da sua vida e vê que a sua vida não tá numa tragédia como aquele pessoal tá lá. Perderam tudo. Mas nem por isso, que tá ali desmotivados. É um recomeço, né? Então, assim, é isso a mensagem que eu tenho para passar para todos. Obrigada. Pessoal, então assim, estejam disponíveis a melhorar, a aceitar o processo. O processo é importantíssimo para trazer resultados dentro de uma empresa. Não é para taxar ninguém, nada disso. É parte fundamental do trabalho de uma empresa. Então, estejam disponíveis a ser diferente, fazer melhor, tá? O Gleidson, ele entrou para a nossa empresa nessa parte, então tem trazido resultados maravilhosos para a gente agradece demais. Agradeço a sua presença aqui hoje, Gleidson. Muito obrigado pela disponibilidade Sim. de estar aqui, de falar um pouco sobre você. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa, é muito interessante. Foi muito bom o nosso bate-papo. Pessoal, eu espero que vocês peguem muita coisa disso aqui, né? Filtra essas informações. Leve essa parte. O controle hoje para a empresa, ele é fundamental. Estou me vendendo agora, tá? Agora é uma propaganda. Agora tá? é o momento. Agora é o momento. Então, assim. Chegou o momento. Chegou o meu momento. Então, pessoal, é uma figura importante no dia a dia do seu negócio. A gente tem visto muito isso. As empresas estão evoluindo muito por essa função. É uma função praticamente nova no mercado, mas é algo que vem dando resultado para muita gente. Então, quando você parte de processo, você tem um resultado muito grande. Então, nada melhor que você ter um bom controle. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, deixa sua curtida, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai responder, tá? Muito obrigada e até o próximo podcast.